Foco e concentração. Dois elementos básicos para que a gente possa ter um bom desenvolvimento na vida, seja no campo afetivo, profissional, financeiro, familiar. Se faz fundamental que estes elementos estejam em perfeita sintonia para que nossa vida ande da forma correta. Melhor ainda é quando existem pessoas especializadas nisso que podem fazer com que a sociedade tenha acesso a estas ferramentas. E é para isso que existe a hipnose. Hoje, especificamente, nós vamos conversar com dois hipnoterapeutas. O Alexandre Saldiva, que é hipnoterapeuta e coach, e também Fernando Colella, que é hipnoterapeuta e instrutor de hipnose. O assunto vai longe, a pauta vai render, porque hoje você vai ter ainda mais informações para colocar em prática no seu dia a dia. Alexandre e Fernando, sejam bem-vindos ao Enfoco. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu dei uma rápida pincelada que a gente vai falar desse assunto da hipnose, um assunto que tem muitos tabus, muitas dúvidas, mas eu queria começar esse programa pedindo para vocês se apresentarem individualmente, começando pelo Fernando à minha destra. Bom, eu sou o Fernando Colella, sou instrutor de hipnose, trabalho com desenvolvimento humano há mais de uma década e hoje o meu trabalho é formar outros hipnoterapeutas como nós que ajudam a ajudar pessoas que têm algum problema emocional ou algum problema físico que pode ser tratado com hipnose. Alexandre? Eu sou o Alexandre Saldiva, trabalho já há algum tempo na área de hipnoterapia, né? E tudo começou com um problema familiar que a hipnose foi a solução desse problema, embora depois que nós fomos buscar ajuda com vários outros especialistas, a hipnose conseguiu nos atender. E eu achei a ferramenta fantástica e desde então venho buscado sempre melhoria contínua e a gente vem atendendo muitas pessoas e trazido para essas pessoas resultados excelentes. É uma ferramenta fantástica. Muito bem, Alexandre, para quem nunca ouviu falar em hipnose, como que a gente pode definir esse conceito? Existe um mito que a hipnose é controle da mente. As pessoas acham que vão ser controladas, que vão estar lá no controle do hipnoterapeuta, que ele pode fazer o que quiser com ela. E a verdade é completamente diferente, né? Quando você está em estado de hipnose, na verdade você está em um estado de foco e concentração profunda. Eu costumo dar um exemplo quando as pessoas estão assistindo um filme ou lendo um livro e que alguém externamente tenta chamar e a gente não ouve aquela pessoa, né? Depois da segunda, terceira vez a pessoa ouve. Tô aqui, o que foi? A pessoa está tão focada naquele filme, naquele programa, que ela está hipnotizada pelo programa. Então, este é um exemplo de um estado de hipnose. Hipnose é foco, é concentração e controle. Ele está no controle da mente o tempo todo. Muito bem. Fernando, fala um pouco para a gente dos benefícios que a prática da hipnose tem trazido para as pessoas num âmbito geral e também daquelas que você tem visto, aquelas que têm feito curso com você. Ok. Bom, a hipnose tem muitos benefícios, né? Algumas pessoas... existe aquele mito da hipnose de hipnose é sobre perder o controle, né? Algumas pessoas têm medo da hipnose talvez por restrição, será que a minha mente vai ser dominada ou algo assim, mas a hipnose é exatamente o contrário, é sobre assumir o controle. Então aquelas pessoas que se encontram numa situação fora do controle emocional, por exemplo, a hipnose é uma ótima intervenção, né? Para buscar aqueles comportamentos inconscientes que fazem com que a pessoa haja de uma forma contrária àquilo que ela quer, aqueles hábitos ruins que precisam ser mudados, aquelas emoções que ela não consegue controlar, ou muitas doenças físicas de fundo emocional. Grande parte das doenças, né, elas são emocionais. Então, sempre que há uma intervenção emocional, a hipnose é uma ótima forma de lidar. Muito bem. E o que as pessoas costumam mais procurar hoje um hipnoterapeuta para tratar? Quais são as causas mais comuns que ela vai lá pedindo socorro, batendo na porta de vocês? O nosso feijão com arroz hoje é depressão e ansiedade, né? Transtornos de ansiedade em geral. É o que mais tem, eu acho que são patologias hoje que têm caráter epidêmico, né? Então isso é a procura maior, sem dúvida nenhuma. Muito bem. E você tratando essas pessoas, Alexandre, o que você percebe durante a sessão, enquanto você está fazendo esse tratamento, que você vai acompanhando o desenvolvimento delas? É só mesmo questão mental ou de repente tem alguma coisa que envolve um trauma ou algo mais profundo? Sim, tudo aquilo que é de cunho emocional, traumas, fobias, medos, medo de avião, medo de elevador, medo de lugares fechados, tudo isso
foi gerado na mente da pessoa. É bom entender o seguinte, que quando nós nascemos 0%, nós não temos problema nenhum. Esses problemas, esses males emocionais, eles são gerados no decorrer da tua vida. Então, alguma coisa aconteceu com você, ou algumas coisas aconteceram no decorrer da tua vida que te geraram aquela emoção. Então, como o Fernando comentou, o que mais nós atendemos é a parte de ansiedade e depressão. Mas, porém, pessoas nos procuram com medo de avião, medo de andar de carro. Eu posso citar um exemplo de uma cliente que eu atendi, que não conseguia andar de carro. E ela me relatava o seguinte, que quando ela andava com o carro, e ela precisava do carro para trabalhar, entrava em pânico e ela puxava o freio de mão no meio da avenida e descia do carro. E ela largava o carro lá e alguém tinha que ir lá tirar o carro do meio da rua. E ela não sabia por quê, ela não tinha um controle. Como é que eu faço isso? É mais forte do que eu, ela dizia. Perguntei, se você já fez ou já sofreu algum acidente de carro? Não, nunca sofri nada, etc. Bom, tudo bem. No processo de hipnose, quando nós colocamos a pessoa em estado de hipnose, ela buscou do passado um acidente que ela sofreu de ônibus aos 3 meses de idade, que ela mal se recordava, porque eram apenas 3 meses de idade, ela não lembrava mais disso. Ela tinha ciência disso, mas ficou no passado. E por conta desse evento do passado, a mente dela, a mente subconsciente, no objetivo de defendê-la, gerou esse medo. Cria uma defesa, né? O medo como uma defesa. Na verdade, o nosso subconsciente ele trabalha de forma diferente, não trabalha como a mente consciente. Ela gera essa emoção e ela te protege. Então, ela gera o medo de dirigir como uma proteção. Ela entende que dirigir é perigoso e para te defender eu vou te gerar o medo. Então, a pessoa tem medo. Mas não é isso que ela quer. E aí é onde entra a hipnose para tratar essa pessoa. Fantástico. Inclusive, eu estava conversando com o Fernando também, com o Alexandre, antes da gente iniciar esse programa de hoje, e eles estavam me relatando que existem pessoas que vão, por exemplo, fazer tratamentos com psicólogos, um excelente tratamento, aliás, recomendo os profissionais da psicologia, mas às vezes não conseguem tratar, o tratamento acaba ficando muito extenso, e quando vão realizar a primeira sessão de hipnose, vê que muitas vezes é uma ferramenta, uma artimanha que para ela acaba tendo mais funcionalidade do que a terapia psicológica em si, não é isso, Alexandre? Exatamente. Na verdade, a psicologia é uma ferramenta fantástica, eu acho que as pessoas têm que realmente buscar isso, mas a hipnoterapia é um processo completamente diferente da psicologia tradicional. E quando a gente às vezes fala que numa única sessão ela pode conseguir um resultado positivo e muitas vezes conseguir atingir o que ela quer, que é se livrar daquele medo, as pessoas não ficam incrédulas, falam, não, puxa, eu faço tratamento com um psicólogo, psiquiatra há tantos anos e não consegui um resultado, você está me dizendo que numa única sessão eu posso me livrar disso? Eu digo que sim, você pode. Eu não posso garantir um resultado numa única sessão, porque o processo de hipnose é um processo feito por ela se hipnotiza. Toda hipnose é auto-hipnose, a gente só empresta a ferramenta, mas é ela que pilota o carro, é ela que pilota a mente dela. Então, às vezes, existe aquele medo de que eu não vou no hipnoterapeuta porque ele vai me controlar, e ele pode abusar de mim, ou ele pode pegar a senha do banco e eu dar meu dinheiro para ele. E isso é um mito, isso não é verdade, isso é ficção, não é possível que isso aconteça, porque a hipnose é completamente ao contrário. Você está no controle da tua mente, você está no poder, no comando, a gente está só gerando sugestões. Feito isso, ela vai voltar no passado, ela vai voltar naqueles problemas onde onde gerou aquela emoção, e nós vamos tratar a causa do problema. A gente não trata a emoção ou o sintoma, a gente trata a causa. Por conta disso, ela é mais eficiente. Muito bem. E muitas vezes a hipnose ela é um tratamento complementar a uma psicoterapia convencional, uma psicoterapia mais longa, né? Não à toa, muitos dos meus alunos de hipnoterapia, pessoas que se especializam em formação de hipnose, são psicólogos, né? Talvez a maioria, porque ela se torna mais uma ferramenta na mão de um psicólogo. Claro que tem aquelas questões que precisam de terapias longas e convencionais, mas se a gente começar a pensar naquelas pessoas que têm um problema, que sofrem terrivelmente com aquele problema, uma pessoa em depressão que não consegue levantar da cama, uma pessoa que tem uma síndrome do pânico que não consegue frequentar lugares públicos e a vida dela está limitada em relação àquele problema. É urgente. Então, se a gente pode resolver rapidamente em poucas sessões, por que não? Verdade. O Fernando, diz uma coisa para mim, existe alguma restrição de quem pode ser hipnotizado ou qualquer pessoa pode ser hipnotizada?
100% das pessoas são hipnotizáveis, né? Esse é um dos mitos, né? Algumas pessoas acham que não são hipnotizáveis porque mas isso é só medo. A única coisa que impede uma pessoa de ser hipnotizada é o medo da hipnose. E o medo é resultado do desconhecimento do que a hipnose é. Quando você entende que a hipnose é um estado absolutamente natural, que nós entramos todos os dias naturalmente, quando a gente está trabalhando, quando a gente está namorando, quando a gente está em casa, quando a gente está vendo um filme, né? Como o Alexandre já falou. E percebe que é uma ferramenta que pode ser usada para melhorar a nossa saúde, não há o que temer. Então, como toda hipnose é auto-hipnose, porque a gente não hipnotiza ninguém, nós que hipnotizamos, na verdade a gente é condutor de um processo. O que a gente faz é dizer para o nosso cliente o que ele tem de fazer para ele entrar em hipnose. Então, se ele segue as nossas instruções, a hipnose acontece, a terapia acontece. Se ele tem medo, ele provavelmente não vai seguir, por medo. Quando a gente esclarece e explica que não há nenhum problema, 100% das pessoas que podem se comunicar normalmente são hipnotizáveis. Então, quer dizer, no processo da auto-hipnose, que você vai sugestionar para esta pessoa para que ela focalize mais, se concentre mais e chegue naquele ponto que você deseja. Se a pessoa não estiver prestando atenção no momento, com pensamentos bagunçados, ela não vai conseguir atingir o objetivo, é isso? De certa forma. Na verdade, a gente orienta a forma como, digamos, a instrução vai funcionar. Então, uma pessoa que quer ser hipnotizada de fato, a gente tem toda uma preparação para explicar. Como é ela que faz? A gente explica como ela faz, a gente ensina ela a se hipnotizar. Então, por exemplo, se a pessoa fica torcendo para a hipnose acontecer, isso não é uma boa atitude mental, digamos assim. Se a pessoa fala assim, tomara que funcione, será que a hipnose vai funcionar? Ela está colocando em dúvida. Então, a atitude mental que a gente orienta que o nosso cliente tenha é uma atitude de fazer acontecer, é uma certeza. Está funcionando, é real, é um sentimento real. E isso ajuda no processo de aceitar sugestões, porque no fundo, hipnose é sobre aceitar sugestões. Algumas pessoas têm uma expectativa errada em relação à hipnose. Elas acham que elas vão ver fogos de artifício, ou vão perder a consciência, ou que não vai mais ouvir os sons dos carros que passam na rua, e nada disso é verdade. A pessoa está consciente ao longo do processo. Na hipnose a gente acessa o subconsciente, mas isso não significa que o consciente morre, na verdade. Então ela está consciente de todo o processo, mas na verdade ela está lá com um foco, que é melhorar a saúde dela, que é buscar fazer a mudança que ela está precisando para a vida dela. Fantástico. A gente encerra o primeiro bloco do nosso programa, mas continue com a gente que esse assunto vai te envolver ainda mais. Quando o Fernando e o Alexandre falam, eu fico aqui olhando assim, hipnotizado. Eu acho que eles estão fazendo hipnose comigo, eu não sei o que eles vão querer, se é a senha do banco, daqui a pouco eu vou descobrir. Brincadeira. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.